Muy buenas tardes a todas las maestras que Muito boa están tarde a reunidas todas as professoras que estão el día de reunidas hoy, no dia de hoje, lunes 4 de agosto de este año segunda a 4 de agosto deste ano de 2025. 2025. Es realmente una bendición grande Realmente é uma poder grande bênção poder saludarlas a todas saudar y mi todas deseo hubiera vocês sido e meu estar allá desejo con teria ustedes sido estar aí com y vocês e recordar lembrar el día que estuvimos do dia em que hablando nós ahí mismo en estivemos esos falando aí salones, mesmo nesses ahí salões, con aí todas ustedes com todas vocês ou y junto com todas estuvimos vocês mostrando e estivemos la mostrando obra que Dios a estaría obra que llevando a Deus cabo estaria realizando, y cómo fue en esa reunión de maestras fazendo. E que foi nessa reunião de aquí en Puerto professoras Rico que Dios nos daqui de dio un Porto Rico mensaje que Deus nos deu así en esa forma uma de mensagem plática. assim, nessa forma de conversa, ou También fue en ese conversando. momento donde salió Também foi nesse momento onde eh, saiu vamos a decir, vamos dizer, la, a, la idea a o ideia, el comentario de o tener comentário de algún ter sábado de estudio. algum sábado para Fue ahí en esa estudo. Foi misma aí nessa reunión mesma que ahí reunião. comenzamos los E aí primeros nós sábados del começamos mes os primeiros teniendo sábado do mês, actividades de tendo estudio reuniões ou y atividades de estudo. fue E foi una actividad de maestra Foi muy uma atividade de importante professoras muito que todavía importante cuando que, recordamos ainda siempre quando nós mencionamos lembramos y dela, señalamos sempre la actividad de mostramos e maestras porque assinalamos fue a en atividade de realidad professoras, una porque, na verdade, actividad que todavía foi uma está siendo atividade que ainda ficou, y seguirá transcendeu e siendo continuará esa sendo, actividad essa recordada atividade continuará sendo por toda la lembrada eternidad. por toda a eternidade. Así que De modo que en este tiempo neste final tempo final Dios ou nos ha do fim, Deus permitido nos tem tener permitido estas ter estas reuniones de reuniões maestras de y professoras también nos ha e permitido também tener nos permitiu ter estos estes no tan solo en Puerto salões, não Rico, sino en apenas, não tão diferentes só em países. Porto Rico, mas nos Y diversos países. Dios en su E Deus, misericordia, na sua misericórdia, nos ha dado Deus nos esa deu oportunidad de essa que las maestras oportunidade de que as y maestras también, professoras e pero hay também os más professores, maestras, mas tem muito mais que professoras que professores, Dios e a través de ellas Deus, através las delas, use as en use favor a favor de los niños, das lo crianças, cual es una labor e muy, que pero que isso é muy um trabalho importante. muito importante, esse trabalho. Y E también também ver algo de ver lo cual uma nos llama la coisa atención e que essa coisa nos chama a atenção y es que e é que el hermano Branham, o irmão Branham, cuando ve la visión de la carpa, quando ele vê a visão da carpa, él ve allí tenda, ele vê aí mujeres ministrando. mulheres Pero ministrando. ¿cómo mujeres Mas a ministrando? pessoa diz assim, mas Bueno, como ve mulheres allí ministrando? Bom, ele la que vê está aí, fuera aqui del está do lado cuartito, de fora do quartinho, el cerco, perto da cerca, ve también e ele também vê otra uma parada outra afuera, lá en la de otra pé, extremo de na la outra otra puerta, extremidade da outra porta, y uma están en un lugar mulher de pé e en está num donde lugar onde se ve que es la se parte vê del que lugar é a santísimo, parte do lugar santíssimo, ou y uma eso le parte llamó do la lugar atención santíssimo. Isso chamou a porque atenção dele porque vean desde Pablo para acá, pues vejam, de Paulo até se ha aqui enseñado que la mujer se tem ensinado que a mulher esté en silencio fique em silêncio y ou no esteja ocupe em el lugar silêncio e não ocupe del o hombre lugar en ou a cuanto a posição do ministrar. homem no tocante a Así fue visto en ministrar. el tabernáculo Assim de foi Moisés y en el visto no templo de Salomón, tabernáculo de que Moisés e no fueron templo de hombres Salomão. los que Foram ministraron. homens os que ministraram Aunque aí. aquí Ainda que, ou podemos ver mesmo que que no es aqui que nós podemos prediquen ver, não ni é que que elas estén estejam usando pregando ou un estejam púlpito, usando o sino que se púlpito, ven senão que se haciendo veem, una elas são labor. vistas fazendo um labor, um Y trabalho, e que lo que fue o que foi mostrado mostrado en el tiempo donde no estuvo tempo nuestro onde hermano William, esteve o nosso irmão William, que que la iglesia a igreja tuvo teve una participación uma participação de la mujer da mulher. más directa A mulher participava mais en diretamente cuanto a los no trabajos, tocante aos lo cual en trabalhos. el tiempo E del isso hermano no Branham tempo do no irmão se Branham veía não era visto isso. eso así Não tan se via marcado, isso assim de uma forma tão pero vean cómo en marcante. el tiempo del hermano Mas William vejam como no tempo do irmão nos fue William mostrado nos foi mostrado en
Nesses trabalhos que se realizavam ou se faziam, o que mais adiante iria estar se entrelaçando para uma obra maior, que também as damas, as mulheres, também realizariam ou fariam. E vocês, como professoras, agradeçam a Deus por causa disso, de que Deus as levou, as teve em consideração, olhou para vocês para trabalharem na obra neste tempo final e ser um forte pilar, importante pilar em tudo aquilo que Deus está realizando nesta terceira etapa, ou seja, que Deus também tem tido ou teve no seu programa mulheres tais como as teve no tempo de Jesus, que estiveram braço a braço, lado a lado com esse ministério messiânico e vemos que nesse curto tempo do ministério de Jesus, por muitas vezes ou ocasiões, as mulheres estavam, de um certo jeito, elas estavam fazendo um serviço tanto para a obra no programa desse tempo, como também para o Messias. Ou seja, aqui nós vimos no tempo de Jesus um impacto direto do trabalho da mulher, ou labor da mulher, e, consequentemente, na sua segunda vinda tem que ser igualzinho, porque ele disse que seria paralelo em tudo. Portanto, vemos lá no tempo de Jesus, olhem, duas mulheres ungindo a Jesus. Também vimos mulheres falando com ele quando ele iria realizar o milagre da ressurreição de Lázaro, ou seja, aqui, conversas muito profundas, onde Jesus nos falou de coisas que iriam estar acontecendo, e isso representava, por exemplo, a ressurreição de Lázaro representava a ressurreição deste tempo final. E essa conversa, ele teve essa conversa com Marta, e com Maria também esteve aí, mas não se viu em nenhum momento que Pedro estava ou estivesse aí. Olhem, foi com as mulheres ou para as mulheres. Quando ele ressuscitou, com quem ele conversou, em primeiro lugar? Com uma mulher. Agora, se na terceira etapa, no tempo de Jesus, era de pedra angular daquele tempo, desse tempo, houve esse impacto diretamente no ministério de Jesus, neste tempo final também, o impacto direto. E podemos ver isso na visão da carpa, mulheres ministrando aí, mesmo que não estejam ministrando a palavra, mas sim de pertinho com esse ministério, ou junto com esse ministério, o qual corresponde ou pertence ao sétimo selo, que é a vinda do Senhor. Ou que cabe ao sétimo selo, que é a vinda do Senhor. Portanto, eu agradeço a Deus que aqui em Porto Rico, Deus tenha também Deus tenha mulheres que trabalham na obra, servem a Deus de todo o coração, e que também há um grupo de damas, e tem um grupo de damas, de professoras, que estão na parte, ou nessa parte de dar para conhecer as crianças, nessa forma que pertence a cada grupo, e da maneira em que se realiza ou se faz essas aulas para que as crianças aprendam da sua forma, do seu jeito, tudo aquilo que Deus está realizando ou fazendo. Não é que a gente se ponha, vocês como professoras, fiquem pregando, senão que bem melhor estão dando a conhecer e ensinar, ensinando o ensinamento da forma e do jeito em que as crianças possam compreender bem melhor. Quando forem mais adultas, então revisam isso que já foi falado ou se falou, e assim podem ter um conhecimento melhor, mais claro, uma extensão, maior entendimento do ministério.